Fala, torcedor. O clima esquentou nos bastidores do futebol mundial e uma série de acontecimentos envolvendo José Mourinho, Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior e Endrick está dando o que falar. Enquanto Mourinho movimenta o mercado e observa oportunidades para reforçar suas equipes. Ancelotti saiu em defesa de Vinícius Júnior após novas críticas ao atacante brasileiro. E como se isso não bastasse, Endrick continua impressionando nos treinamentos e mostrando que está cada vez mais preparado para assumir um papel importante, tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira. Mas será que Vinícius Júnior está sendo criticado de forma injusta? Endrick realmente está pronto para explodir de vez no futebol europeu. E por que as decisões tomadas agora podem influenciar diretamente o futuro do Real Madrid e da seleção brasileira para os próximos anos? Fica até o final porque existe um detalhe nessa história que pode explicar por que Ancelotti está apostando tão forte nos jogadores brasileiros e qual pode ser o futuro de Endrick dentro de um dos maiores clubes do mundo. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha tudo sobre Real Madrid, seleção brasileira, Vinícius Júnior, Endrick, Neymar, Ancelotti e os bastidores do futebol mundial. Agora vamos aos fatos. Vinícius Júnior vive há alguns anos uma situação curiosa no futebol europeu. Ao mesmo tempo em que é considerado um dos melhores jogadores do planeta, ele continua sendo alvo constante de críticas por parte da imprensa, torcedores, adversários e até alguns comentaristas. Mas quando analisamos os números, a realidade é muito diferente. Vinícius se tornou decisivo em jogos importantes. Foi protagonista em finais. Conquistou títulos nacionais e internacionais. Participou diretamente de gols em momentos decisivos. E assumiu uma responsabilidade enorme dentro de um clube da dimensão do Real Madrid. Poucos jogadores conseguem lidar com esse tipo de pressão. Por isso, quando Ancelotti sai em defesa de Vinícius, não é apenas por amizade ou preferência. É porque o treinador conhece exatamente o impacto que o brasileiro tem dentro de campo. Ancelotti sabe que jogadores especiais costumam ser cobrados de maneira diferente. Quanto maior o talento, maior a cobrança. Quanto maior o sucesso, maiores são as expectativas. E Vinícius convive diariamente com isso. Mesmo assim, continua entregando resultados. E é justamente essa mentalidade que faz dele uma peça tão importante para o presente e para o futuro do Real Madrid. Mas enquanto Vinícius já está consolidado, outro brasileiro começa a chamar cada vez mais atenção. Endrick. O jovem atacante chegou cercado por expectativas gigantescas. Desde muito cedo foi apontado como uma das maiores promessas do futebol mundial e agora começa a viver a fase mais importante da sua carreira. A adaptação ao futebol europeu nunca é simples. O ritmo é diferente. A pressão é enorme. A concorrência é brutal. E qualquer erro ganha repercussão mundial. Mas mesmo diante de tudo isso, Endrick continua mostrando personalidade. Nos treinamentos, sua intensidade impressiona. Sua vontade de aprender chama a atenção. Sua capacidade física é elogiada. E principalmente sua confiança demonstra que ele está preparado para desafios cada vez maiores. Muitos torcedores acreditam que ele pode ser o próximo grande ídolo brasileiro no Real Madrid. E quando observamos seu potencial, não é difícil entender o motivo. Velocidade, força, finalização, personalidade, fome de vitória. São características que todo grande atacante precisa possuir. Mas existe um detalhe importante. No Real Madrid, ninguém recebe espaço apenas pelo nome. É preciso conquistar cada minuto dentro do campo. E é justamente por isso que a evolução de Endrick vem sendo acompanhada tão de perto. Porque cada treino pode representar uma oportunidade. Cada jogo pode ser decisivo. Cada atuação pode aproximá-lo de uma vaga entre os principais jogadores da equipe. E nesse cenário aparece também a figura de Mourinho, um treinador que sempre chamou atenção pela forma como identifica talentos e pela capacidade de transformar equipes competitivas. Sempre que o nome de Mourinho surge ligado a movimentações importantes no mercado, os torcedores começam imediatamente a especular possíveis mudanças. E isso aumenta ainda mais a repercussão.
das notícias envolvendo jogadores de alto nível. Mas voltando ao Real Madrid, existe uma questão fundamental. O clube está construindo um elenco para dominar o futebol pelos próximos anos. Vinícius Júnior, Bellingham, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Endrick. São jogadores jovens que podem formar a base da equipe durante muito tempo. E isso explica por que cada decisão é tão importante. O Real Madrid não pensa apenas na próxima temporada. Pensa nos próximos 5 ou 10 anos. E é nesse projeto que Endrick tenta conquistar seu espaço. Ao mesmo tempo, Vinícius continua carregando a responsabilidade de ser uma das principais referências do clube. Uma missão que poucos conseguem cumprir, mas que ele vem desempenhando com enorme qualidade. Agora imagine o impacto disso também na seleção brasileira. Vinícius em seu auge, Endrick evoluindo rapidamente, Rodrigo crescendo, Neymar contribuindo com experiência, Ancelotti comandando a equipe. O cenário parece extremamente promissor para o Brasil. E talvez seja exatamente por isso que existe tanta expectativa em torno desses jogadores. Porque eles representam não apenas o presente, representam também o futuro do futebol brasileiro. Agora, eu quero saber sua opinião. Vinícius Júnior é atualmente o melhor jogador brasileiro em atividade? Endrick será titular absoluto do Real Madrid nos próximos anos? Ancelotti é o técnico ideal para comandar a seleção brasileira. O Brasil chega forte para a próxima Copa do Mundo? Endrick tem potencial para ser melhor que muitos craques da atual geração. Comenta aqui embaixo porque eu quero ler todas as opiniões.